A polícia procura por mais integrantes da Gangue das Meninas. É uma quadrilha que age numa das regiões mais nobres de São Paulo. A mãe de uma dessas menores apreendidas disse que aconselhou a filha a ter paciência para encontrar um emprego e que não seguisse para o caminho errado. Esta mulher, que preferiu esconder o rosto, não se conforma de ver a filha de 17 anos envolvida no mundo do crime. Ela deu todas as condições para que a jovem pudesse levar uma vida normal. Nenhuma mãe cria seus filhos para poder fazer uma coisa dessa. Sempre falei, estuda, faz curso, faz projeto, mas a gente quer uma coisa e eles querem da maneira mais fácil. A prova do envolvimento da garota com o crime é este vídeo de uma câmera de monitoramento. Foi uma surpresa para a mãe ver a filha com outra jovem seguindo uma adolescente de 14 anos para praticar um roubo. A vítima reage e não aceita entregar o celular que está na mochila. Imediatamente, as duas assaltantes começam a bater na menina. Elas são muito agressivas. Só param quando passam dois homens. A mãe ficou chocada ao ver a filha ligada a uma gangue que rouba celulares de alto valor. Eu não estava acreditando que era minha filha. Que estava ali fazendo aquilo. Foi através do vídeo que os investigadores identificaram as jovens e confirmaram a participação delas em 8 assaltos. As duas foram apreendidas depois de um cerco da polícia a uma comunidade de São Paulo. Foi onde elas se esconderam após o roubo. As duas jovens estão internadas na Fundação Casa à espera da audiência para saber quanto tempo vão cumprir de medida socioeducativa. Uma delas é reincidente. Segundo a polícia, as menores infratoras já agiam há 2 anos aqui nas ruas de Higienópolis, bairro de classe média alta de São Paulo. Mas o que mais chama a atenção é o perfil delas. Meninas que estudaram, cresceram com condições sociais boas e mesmo assim entraram para o mundo do crime. O problema, segundo a delegada que investigou o caso, foi a ausência dos pais. As mães criaram as filhas sozinhas. O fato das mães terem que prover o sustento delas e ficar o dia inteiro fora trabalhando, essas adolescentes, elas passavam a maior parte do tempo ou na escola, as mães acreditando que elas estavam estudando. Então, o meio, as amizades... A delegada diz que as duas são usuárias de drogas e que uma delas se envolveu com um traficante. E isso também contribui para os desvios. O bairro onde as garotas vivem, na região central de São Paulo, também facilita a prática de roubos. Dos 7.789 menores internados na Fundação Casa, 359 são mulheres, menos de 5%. Praticamente um terço tem 17 anos, a idade com mais infratoras. Os investigadores já identificaram mais 2 integrantes da Gangue das Meninas. Uma tem 17 anos, a outra 18. Jovens e bonitas, mas que também tomaram o rumo errado. Para esta mãe, o sentimento é de tristeza e culpa. Eu posso pedir desculpa por ela, pela falha dela, né? Porque eu também me coloco no lugar das mães, das adolescentes. Eu não gostaria que acontecesse uma coisa dessa com a minha filha, com um filho meu. Sofrimento dessa mãe, né? O repórter Eduardo Souza conversou com o psiquiatra Isaac Efraim sobre esse assunto. Vamos conferir. O doutor Isaac Efraim tem experiência em delinquência juvenil. Inclusive, já tratou pacientes que tinham condições sociais boas e, mesmo assim, se envolveram com crimes. E ele vai nos ajudar a entender o que leva essas pessoas a agirem desse modo. Doutor, é algum tipo de transtorno que a pessoa já tem? As más influências do meio acabam interferindo, né? O que explica isso? É tudo junto. É um conjunto de fatores que acaba desembocando na atitude criminosa, na atitude antissocial. Basicamente, começa por uma dificuldade que essas jovens têm de adaptação social às regras. Por alguma razão, às vezes por estados depressivos, às vezes por dificuldade de incorporar limite, elas não conseguem, ou às vezes até inclusive por questões de dificuldades econômicas, elas não conseguem se ajustar à regra do meio social onde ela vive. E ela tem uma ânsia de poder, ânsia de atenção, ânsia de se sentir mais importante. A partir dessa dificuldade de ajuste, ela começa a quebrar limites. E o relacionamento com os pais também interfere? Se o pai tem muito atrito com o filho, isso não é bom?
Como a base de tudo isso é dificuldade de ajuste, um relacionamento com os pais conflituoso, crítico, repressor, acaba sendo um grande facilitador desse tipo de manifestação. E como que os pais devem agir, então? Os pais têm que sentar do lado, se conformar que tem um problema na hora que as coisas começam a se manifestar e tentar, dentro do que tiver ao alcance deles, compreender a lógica, por mais absurda que ela possa parecer, do comportamento do jovem. Ah, por que você quer roubar o celular? Ah, porque todo mundo pode ter e eu não posso. No momento em que você abarca, que você compreende o movimento do jovem, você tem mais acesso ao sentimento deles. Isso vale em qualquer nível, em qualquer tipo de situação. Para o pai ou para a mãe que deu todas as condições para esse filho, orientou, deu condições de estudo, né? É muito difícil, né, aceitar uma situação como essa. É muito difícil. E poder compreender. Você tem toda a razão, é muito difícil, mas não tem outro caminho. Porque se você pegar outro caminho, embora você não seja o causador do problema, você piora o prognóstico dele. Tá bom, eu entendo que para o pai seja muito difícil, mas se é muito difícil ele não pode exercer, é melhor passar isso para um profissional que tenha condições de fazê-lo. E é possível os pais agirem preventivamente a partir de alguns sinais que os filhos dão para tentar evitar isso? Sim, lógico que sim. Possível 100% não. É possível que eles se esforcem no sentido de ajudar a encaminhar melhor a coisa. A atitude de estar próximo, a atitude de ser compreensível, a atitude de você abandonar a sua indignação porque a criança, o jovem está tendo esse comportamento inadequado, para estar incorporando ele ajuda. Faz a criança se sentir pertencendo. E a ausência dos pais é prejudicial mesmo? A ausência afetiva dos pais é prejudicial. A ausência física dos pais é prejudicial. Um pai ausente, uma mãe ausente, seja por questões de trabalho, seja por questões de vida, realmente acabam sendo fatores contributivos, não causadores, mas contributivos para que a patologia possa aparecer.